Meus amigos, meus senhores, a pior coisa que pode haver para um orador é criarem-se falsas expectativas. De modo que aqui eu só, e na minha vida, tenho procurado contar apenas, não os tombos, mas também não só o sucesso, um meio termo para mostrar que na vida empresarial, como na vida política ou na vida de cada dia, nós temos vales e montanhas. Vales e montanhas que vamos galgando à medida que a força intelectual e a força interna permita que a gente se renove a cada movimento negativo ou positivo. Queria aqui hoje dizer que o que o Jamil está contando, em termos de planejamento, nós estamos aqui altamente representados. O meu querido Flávio esteve aqui como ministro 4 anos da SAE e conseguiu fazer, depois desses planos todos que foram dados aqui pelo Jamil, mais um plano que vai durar os próximos 30 anos pelas renovações, que se transformará num projeto de lei enviado por ele pela Secretaria de Assuntos Estratégicos ao Congresso Nacional, congregando as metas e uma diretiva nacional para o país. E o Jorge, que aqui faz exatamente, junto com o governador Tarcísio, o planejamento por São Paulo. Portanto, nós vemos que o Brasil passa a ter uma consciência diferente daquela que nós ouvimos sempre no discurso. O que você quer ser do Brasil? Perguntei para vários presidentes da República e para vários ministros. Não, eu quero que seja um país desenvolvido, que seja um país com educação. E como é que faz isso? Ninguém consegue dizer como é que faz isso. Não, vamos fazer. Tá? Eu mexo na escola, lá, mexo aqui. Tá? Nós não temos uma consciência de que a energia tem que ser canalizada para certos objetivos. Não queremos uma economia planejada, mas queremos um planejamento dentro de uma economia livre. Outro ponto importante que nós estamos discutindo aqui no Brasil é um pouco que os senhores esperam provavelmente de nós, e que a pergunta é a seguinte: estamos inquietos ou não com a situação econômica e política do Brasil hoje? Eu acho que estamos inquietos quando a ordem não é estabelecida, quando há certas e claras tendências de irmos além do sistema do ordenamento jurídico. Eu passei várias eleições no país, porque sou um pouco mais provecto do que vocês aqui na Ucrânia. E dessas eleições todas elas senti a certeza de que havia um laivo de democracia mesmo em cada eleitor. Houve rupturas, houve desajustes, e houve aprendizagens importantes, como os impeachments brasileiros, que impediram e são impeditivos de quebra da estrutura democrática e administrativa. Nós encontramos as nossas soluções através da discussão dentro dos padrões puramente estabelecidos dentro da Constituição. Esta foi uma das coisas que aprendi. E o segundo que aprendi, que ganhando ou perdendo a eleição, você tem que aceitar o resultado. Eu acho que, por mais contestada que tenha sido qualquer eleição, o tempo vai mostrar se a contestação era válida ou não era válida. E eu acho que nós estamos num processo agora de contestar pela via das ações aquilo que não andou direito ou que não andar direito do novo governo, mas sempre pela via democrática. E o terceiro ponto da inquietação é o seguinte: como é que estão os nossos negócios? Vão andar ou não vão andar? Nós vemos aqui São Paulo, eu diria São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso, alguns estados, Santa Catarina, e alguns estados do Nordeste que estão tendo um desenvolvimento muito importante. Roraima é outro importante centro. Então, quando você pega no total, eu acho que você tem uma visão positiva do progresso do Brasil.
nem todas as nossas energias resultam 1 mais 1 em 2. Muitas vezes 1 mais 1 aqui no Brasil dá menos 1, porque nós temos uma vocação de país caranguejo. Andamos 3 passos para frente, 4 para trás. Então, se conseguirmos organizar um pouco a nossa vida, nós chegamos muito mais rápido a isso. E vou contar para vocês, porque o Jamil contou aqui da China. Em 1980, eu era presidente da CNI e levei uma delegação de empresários brasileiros à China. O Deng Xiaoping tinha tomado o poder 2 anos antes. Portanto, ainda havia um laivo da Revolução Cultural muito forte na China. Vi pobreza como vi no Brasil, nos piores lugares. Para vocês terem uma ideia, em Beijing, nós tivemos que ficar hospedados numa área que era destinado aos oficiais russos que foram treinar as tropas do Mao Tse-tung, porque não havia um hotel só lá. E esse hotel era ocupado pelas empresas porque você não tinha onde morar, a não ser ou fazer escritórios. Beijing destruída, Cantão, Shanghai, todos esses daqui eram países que nós diríamos aqui terceiro mundo. O Brasil era a 8ª economia do mundo. A China era a 32ª. E quando aquilo que o Jamil está dizendo, nós conversávamos, perguntando o que estamos fazendo aqui. E é muito gozado, porque os chineses eles tratam muito bem os hóspedes, mas querem extrair todas as informações. E como é que eles fazem isso aqui? Ofereceram logo de cara para a nossa delegação, primeiro dia, um jantar. Fomos lá ao jantar, aí começa um drinkzinho. Eles querem embriagar. Tentaram embriagar os brasileiros, nós derrubamos todos os chineses. Aí eles começaram a respeitar a gente lá no negócio todo. Bom, dessa questão inicial, eu remarquei no tempo, porque a China já tinha começado o processo do planejamento, que já havia, mas descendo às comunidades. Basicamente, o planejamento na China ele é apenas bem conduzido porque ele nasce nas comunidades. E nas comunidades não apenas dos prefeitos, como também nas participações de toda a sociedade, embora direta. Depois voltei lá à China uma vez, participando de um congresso da Universidade em Beijing, daqueles que queriam discutir o novo Bretton Woods, quando houve aquela queda das moedas em 2008. E a imprensa mundial dizia o seguinte: a China, o mundo vai quebrar, porque a China, de um momento para o outro, crescendo de 11%, vai crescer 9%, vai crescer 8%, crise mundial, porque a China está diminuindo. E o ministro que estava lá, que era o ministro de Relações Exteriores, dizia o seguinte: olha, eu fico muito contente por ver como que o Ocidente funciona. Nós temos um plano quinquenal que diz: nós vamos crescer 7%, 11%, 8%, 7% e 3%, porque nós temos uma capacidade da Terra que nós não conseguimos aguentar um crescimento de 11%. E vocês lá fora ficam crescendo sem ler o projeto, dizendo que a China está em crise. A nossa crise é planejada e organizada. E você vê que realmente esse projeto chinês funcionou. Mas a palavra que eu queria dizer final aqui era de agradecimento a todos os senhores. Todos os senhores são empresários, são amigos e tenham, acima de tudo, a certeza de que empreender é correr risco. É correr risco dentro do limite, evidentemente, principalmente num país em que o passado legislativo é um passado que corre risco. Então, mas é um país que, por outro lado, cria coisa.
E o último, por que aqui as empresas nacionais e internacionais vêm aqui? Ela não vem aqui porque o governo do Lula, do Pedro ou do Joaquim. Ela vem aqui sabendo se o mercado tem uma margem. Quando eu trouxe a NEC para cá, nós organizamos, fizemos o primeiro celular, eu vou dar para vocês o número. O resultado da NEC internacional sobre vendas era 0,8%. O nosso era 28%. Então, eu quero saber de vocês o seguinte, onde é que você vai? 0,3% ou 28%? Se nós organizarmos aqui, dá para ter um resultado como esse e tirar o Brasil ainda dessas áreas de pobreza que ele tem. Muito obrigado e um abraço a todos.